Olá, tudo bom com você? Eu sou Débora Galhardi e esse é o Débora no Canto Dela, o nosso podcast, falando hoje sobre um assunto que muita gente tem passado, tem enfrentado, mas não tem parado para perceber e entender o que está acontecendo. Ansiedade, estresse, procrastinação. Pois é, são três em um, mas a gente vai falar muito sobre essa questão do estresse. O que está acontecendo, paralisando tanta gente, tantas pessoas, paralisando no sentido não só de trabalhar e de tomar decisões, mas paralisando no sentido da vida, porque essa nova temporada aqui do Débora no Canto Dela, a gente está falando de propósito, vida com propósito, sentido da vida. Então, muitas vezes, por causa do estresse, da ansiedade, de tudo isso que acontece vindo junto no pacote, te paralisa e não te faz entender para onde você estava caminhando, qual era o teu propósito, e você para aí no meio do caminho. Então, sobre esse tema, que a gente tem tantos assuntos envolvidos, é que eu converso com ela hoje, Amanda Ferrari, tudo bom? Oi, Dé, tudo bom e você? Tudo bom, como é que você tá? Tudo jóia, graças a Deus. Vamos falar logo então sobre isso, Amanda, para já trazer pro pessoal, por que tem tanta gente estressada aí? A gente sabe que o contexto é enorme, mas por que isso tem causado tantas travas? É cérebro, são sentimentos? O que tá acontecendo com as pessoas quando elas ficam estressadas aí? Então, a gente sabe que hoje, né, o estresse ele está presente na nossa vida no dia a dia. O mundo ele já é um agente estressor, vamos dizer assim, porque nós temos que ter a resiliência para tomar algumas atitudes no nosso dia a dia, porque realmente a gente saiu de casa já é um trânsito que nos estressa, é no trabalho algo que acontece que nos estressa, Sim. e o quanto isso impacta realmente na nossa saúde mental, no nosso dia a dia, nas nossas tomadas de decisão e também aí na nossa vida, com um propósito de vida, no que a gente deseja lá na frente, né. Então quando a gente fala hoje muito de estresse, vou levantar até uma questão aqui para vocês, Sim. se vocês acham que o estresse, ele é um vilão ou ele é um herói? Que você Que acha, Dé? será? Ai, 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 eu não prefiro não responder. Prefiro não responder, porque eu sempre posso errar aqui. Mas Mas assim, dependendo, acho que da situação, ou o vilão, não sei, não sei. Vamos lá. então, respondo para você que depende realmente. Por quê? Porque quanto mais a gente tem o nosso hormônio do estresse, que é o cortisol. Então, a gente precisa do cortisol para que a gente esteja responsivo ao nosso dia a dia. Então, a partir do momento que a gente acorda, uma meia hora depois, esse cortisol entra em ação. Então, ele faz com que a gente entre aí na nossa zona de motivação, faz com que a gente realmente comece o nosso dia para fazer as nossas atividades diárias. Então, a gente precisa dele para que realmente a gente esteja responsivo ao longo do dia. Mas, se a gente tem um nível de estresse num nível disfuncional, que a gente chama, ou para mais ou para menos, isso traz algumas consequências para a gente, tanto fisiológicas quanto também a nível cerebral. Uhum. Tá? Então, se a gente tem, falando né, um pouco da procrastinação que você trouxe dentro dos temas de ansiedade e tudo mais. Então, a procrastinação, ela é uma das fases do estresse, que é quando a gente está num nível de estresse disfuncional, num nível abaixo do que a gente chama da zona de melhor performance. Então, quando a gente Tá. tem um nível de cortisol abaixo do que a gente realmente precisa para o nosso dia a dia, a gente entra nessa zona de procrastinação. E muito tem se falado em vários lugares sobre procrastinação, mas o que será que é realmente procrastinação? O que o pessoal entende hoje quando, Uhum. no popular, o empurrando com a barriga? Será que é só isso mesmo? Será que ele tem algum impacto no nosso cérebro? Eu digo para você e adianto que tem. Tá. E antes de você adiantar, até falando, porque tem muita gente que relaciona a procrastinação com preguiça, com a não saber ao certo, puxa, mas o que eu tenho? Será que essa tal de procrastinação é, na verdade, a falta de motivação? Então, conta então pra gente no cérebro, Amanda, como que é, como se dá isso? Porque a gente tá vindo num tempo aí e em uma temporada nova aí de podcast, falando justamente sobre isso, de coisas que daqui 3 meses tá todo mundo de novo. Ah, daqui 3 não, né, a gente já está aqui na nossa gravação, a gente está em outubro. Então você vai ver talvez esse podcast depois,
em outro tempo, mas a gente está chegando em um momento aí próximo ao fim de ano, em que todo mundo faz novas promessas, novos combinados consigo mesmo, mas isso foi procrastinado até aqui, né? Chega Uhum. em outubro, aí todo mundo quer fazer tudo ao mesmo tempo agora. Então, o que é, afinal de contas, isso para o cérebro, a procrastinação? Então, a procrastinação, ela tem ali onde você, com esses níveis disfuncionais de cortisol, esses níveis ruins, né, baixo nível de cortisol, ela faz com que realmente você, cientificamente, a procrastinação é o atraso de atraso de uma ação pretendida, ou seja, é um atraso voluntário de uma ação pretendida. O que significa isso? É realmente algo que você tomou a decisão, então é algo consciente. Então você deixou de fazer aquilo conscientemente. Não vou fazer agora, vou fazer depois, independente do motivo. Então isso para o seu cérebro já traz algo ruim, porque é como se ele ativasse ali um outro circuito, vamos dizer, que é o de sintoma, um sintoma de antecipação. Um Entendi. fenômeno de antecipação. E o que, que é isso? Para ele já fala: caramba, economizei energia agora, tá tudo bem, não vou fazer, tô quietinho no meu canto. Mas eu preciso fazer isso amanhã. E como que eu vou fazer? Eu já começo a planejar, aquilo já dá uma crise de ansiedade, já traz algo ali que o cérebro já fica desconfortável, porque ele precisa realmente tomar uma ação mais para frente. Não tomou agora, mas ele vai precisar tomar para frente. Então, já ativa esse fenômeno, que aí faz com que o cérebro já fique estressado. A própria procrastinação já é algo estressor para o nosso cérebro. Então, quanto mais a gente Entendi. procrastina, não é uma preguiça, a gente fala que é um vício emocional hoje em dia. Porque tem muitas pessoas fazendo isso e o cérebro vai liberando dopamina cada vez, porque a liberação de dopamina pelo prazer imediato, que tem uma liberação muito rápida de dopamina, porque para ele aquilo é bom, para o nosso cérebro aquilo é bom. Então, muitas pessoas estão viciadas em procrastinar. Então, isso é um vício emocional atualmente. Não é preguiça, é um comportamento realmente problemático para nós. Então, quanto mais a gente entra nessa zona, quanto mais a gente atrasa voluntariamente as nossas questões, o nosso dia a dia, nem que seja lavar uma louça e deixar para depois, isso para o nosso cérebro já deu aquela liberação de dopamina dizendo: tudo bem, eu faço depois. Mas uma hora eu vou ter que lavar, não vou ter ninguém para lavar aquela louça. Tá. Já ficou estressado. Então, isso pra gente não é bom. E quanto mais. A gente tem estudos aí que falam que mais de 40% das pessoas vivem nesse estado de procrastinação, de deixar Caramba. para fazer depois aquilo que precisava ser feito naquele momento. E muita coisa também, a gente vai estender do tema também, mas muita gente até fala a relação de por isso você fazer, eu falo muito de quem é de organização, já entrevistei muito também de quem fala sobre isso, que é de você fazer tudo o que é mais difícil, vamos dizer assim, então logo de início, logo no começo do dia, logo nos principais. E quando eu falo começo do dia, independentemente se você acorda mais cedo ou mais tarde, porque dependendo do trabalho de cada um, né? Essa coisa de acordar cedo aí é muito relativo para você falar para um médico, para um policial, para quem é plantonista. Então, Uhum. eu não falo sobre isso. Mas logo que você acorda, de você fazer naquele dia organização para que as principais tarefas você já faça. Porque eu acredito que justamente isso, para você já tirar dali do seu caminho aquilo que já é mais difícil, porque Uhum. daí teu cérebro já entendeu, puxa, o mais difícil já foi. Então tem isso também de você trazer uma motivação, como que é então, tá, eu entendi o que que é a procrastinação, mas como que a gente pode fazer para não afetar a nossa saúde mental e nosso desempenho? O que que eu faço? Como que eu mando uma mensagem para o cérebro que eu estou ajudando, que eu vou conseguir? É fazer ali na hora? É se organizar mais? O que que você acredita, Amanda? Não, exatamente. Essa parte da organização é primordial, porque realmente é você elencar ali as suas prioridades. Então, porque nem tudo é urgente. Né, eu falo muito isso. Hoje a gente vê muita questão do celular. A gente recebe uma mensagem e já tem aquela, tenho que responder e tal. A pessoa não pode ficar aguardando. Isso já te gera uma ansiedade, algo e às vezes você não pode responder, mas o que que a pessoa vai achar, né? Então, Estresse, vem com tudo. é, então assim, nem tudo é urgente.
né? Nem tudo talvez é prioridade, então a gente ter realmente uma clareza do que a gente precisa fazer no nosso dia a dia, organizar a nossa agenda algum dia antes e realmente já saber ali como a gente vai começar o nosso dia, o que realmente é mais importante, né, mais urgente e tudo mais, isso também já ajuda com que a gente deixe essa questão de procrastinar para fazer depois, porque a gente já entende que aquilo é importante, precisa ser feito. Sim. Né? Então, quanto mais a gente organiza e realmente é, ir colocando muitas coisas assim, dividir, por exemplo, uma tarefa talvez que seja importante, que seja muito longa, a gente dividir ela em pedacinhos. Que aí a gente faz um pedacinho, depois faz um outro pedacinho, dá uma pausa ali de uns 5 minutinhos, volta, respira, toma um café e aí volta a fazer. Você não está deixando de fazer, mas você deu uma pausa para recuperar ali, né, a sua energia e volta a fazer o seu foco e volta a fazer aquela tarefa. Então, às vezes, pegar uma tarefa que é grande, que você acredita que seja difícil, mas que é importante, divida ela em pequenas tarefas. E aí você vai conseguir, para o seu cérebro, isso fica mais fácil dele ser resolvido. Por quê? Porque, mais uma vez, você vai ativar o seu sistema ali de recompensa, vai liberar dopamina. Por quê? Porque você fez uma tarefa, o seu cérebro entendeu que aquilo foi bom, não foca no resultado, foca no realmente que você conseguiu não procrastinar. A sua ação de procrastinar não aconteceu. Então, seu cérebro, ela conseguiu, não deixou para depois, isso foi bom, porque, né, liberou dopamina, liberou aquele hormônio lá do prazer, então, para o cérebro ele entendeu que isso é bom. Então, ele vai te motivando a fazer mais, né, um degrauzinho, um pedacinho a cada vez e liberando essa dopamina, te dando um prazer imediato. Então, não foca na tarefa que foi realizada, mas sim até mesmo no fato de você não ter procrastinado. Você venceu algo que vinha tirando o seu foco, sua concentração no dia a dia. Por isso que é até bom, então, você dividir essas tarefas, porque daí para o cérebro ele entende que foi feita uma tarefa. Independentemente se você lavou uma louça, se você lavou uma roupa, se você fez aquela tarefa, enfim, se você fez o almoço, a gente está falando aqui de várias tarefas domésticas, mas de várias, de qualquer tarefa. Então, se você foi para academia, por isso que muita gente fala, e vocês que são especialistas, de que, vou para academia, não precisa necessariamente ficar 2 horas ali. Você pode fazer ali sua meia hora, se você faz seu exercício em casa, fazer 15 a 20 minutos, mas fazer e completar, porque para o cérebro é melhor que você procrastine. Eu não vou fazer, não vou fazer, não vou fazer, e não faz. Então, é melhor que você faça pouco e cumpra para aquela recompensa, aquele sistema, vamos dizer assim, de recompensa, me traga essa sensação, e isso não é só uma sensação, isso é químico mesmo, é isso? Exatamente. Então, quando a gente deixa de procrastinar, a gente informa para o nosso cérebro que aquelas outras tarefas foi bom também. E que ele deixou ele feliz. A gente conseguiu desempenhar papéis, alcançar resultados que com a procrastinação a gente não consegue. A gente acaba deixando de lado para fazer depois, né? Gerando toda aquela questão de um estresse e ansiedade por trás nessa questão de paralisação daquele momento, né? De não fazer o que precisava ser feito naquele momento. E aí, quando a gente ainda traz essa questão do estresse, até como essa parte seria ele como um vilão, agora a gente falando dele como um herói, seria realmente a gente precisa ter o cortisol, ele desmistificando mesmo aqui o cortisol, que muitas vezes a gente fala que ele é ruim, é um hormônio ruim. Não, ele é bom, porque ele nos leva à nossa zona de melhor performance. Então, quanto mais a gente tem ali o nível de cortisol em níveis adequados, isso a gente vai perceber de acordo com o nosso dia a dia mesmo, até com questões fisiológicas. Então, se ele já está com um nível estressado, você vai ter ali um ataque cardíaco, uma sudorese, alguma questão fisiológica que vai mostrar para você, opa, tem algo errado. Então, se você está tranquilo e respondendo às suas atividades do dia a dia com clareza, com foco, com maior memória, com maior concentração, isso indica que você está na sua zona de maior performance, de melhor performance. E isso, o cortisol, ele está ali. Ele está ali te ajudando para que você tenha todas essas questões, esses agentes químicos cerebrais, com liberação também, né, de dopamina, serotonina, que faz você ter esses aumentos de disciplina, foco, concentração, memória, como eu falei. Então, todos esses transmissores também auxiliam nisso. Então, se a gente não tem essas questões, né, fisiológicas ali aparentes, e a gente está conseguindo
fazer a nossa reunião, estabelecer as nossas prioridades, tocar a nossa rotina do dia a dia, sem aquela estafa, sem aquele cansaço mental. Muita gente chega no final do dia, né, Uhum. e fala assim, nossa, parece que eu fiz e não fiz nada. Parece que eu fiz, eu tô cansado mental, eu não consegui fazer aquilo que eu precisava Exato. fazer, não deu meu tempo. Então isso significa que você tá numa estafa. Então já são sinais de que você está começando ali Hum. ficar, né, sobrecarregado, com uma estafa mental, com uma estafa física também, se você não consegue produzir no seu dia a dia. Agora, se você consegue fazer tudo o que você planejou, tá tudo bem, significa que você está nessa zona de conforto. E quando você começa a descer esse nível, ou seja, eu tô Uhum. até falando de nível, porque isso existe um gráfico que a gente não consegue mostrar aqui para vocês, Hum. mas tô fazendo assim um gráfico aqui mental, tá? Para vocês entenderem. Então, quando a gente sobe na nossa maior performance e começa a descer ali com o nível de estresse disfuncional, que é esse aumento de cortisol, que vai afetar as nossas questões, funções cognitivas, Uhum. de concentração, foco também e memória, a gente começa a esquecer as coisas, começa a ter essas questões também fisiológicas, como eu citei, né, de ataque cardíaco. Isso faz com que a gente entre numa zona de exaustão, numa zona de Hum. ansiedade. Então é o que a gente chama da parte, né, do vilão também do estresse, que é onde você está com esse nível exacerbado de cortisol, que faz com que você pare de ter ali questões, um raciocínio lógico mesmo da sua situação. Você entra nessa zona de ansiedade, podendo levar a transtornos, né, como ansiedade crônica, como também a depressão e o burnout, que tanto a gente escuta hoje em dia, que é essa estafa por exaustão por questões do trabalho, pressões do trabalho. Então, tem Uhum. muita gente hoje com isso. A gente tem um aumento grande no Brasil com relação a isso, mais de 72% de aumento de pessoas com burnout no Brasil ultimamente. Certo. E quando que você percebe, de repente, não sei se a gente consegue perceber isso, eu acredito que você começa a perceber um pouco, ou até muito, da procrastinação, porque você começa a deixar de fazer muita Uhum, coisa e você começa a ter aquele sentimento ruim de não fazer algo, de não cumprir com algo e você se sentir incapaz daquilo já, né? Eu acredito que seja isso, no sentido, vocês podem colocar nos comentários, de você entender: "Puxa, era para eu fazer isso aqui, eu não tô conseguindo. Era para fazer isso aqui no segundo dia, não tô conseguindo". E vai deixando muitas vezes pro último minuto da entrega de um trabalho, da uhum. entrega de algo pra chefia, pra sua coordenação, ou com você mesmo. Porque daí, quando é com a gente mesmo, é pior ainda, porque daí você vai deixando aquilo que, por exemplo, hoje eu não fiz uma leitura, me comprometi de todo dia ler 5 páginas de um livro. Hoje eu não vou ler, amanhã também não, quando vi, mas é comigo mesmo, então tá tudo certo. E aí Uhum. começa a se prejudicar, porque quando você tá prejudicando ali na empresa, com os outros, eu acredito que dá pra você entender o que você tá fazendo. Agora, quando você tá fazendo consigo mesmo, e você começa a quebrar acordos de: eu não vou ler, hoje eu não vou fazer tal coisa, a alimentação minha, eu prometi que não ia comer isso, vou comer". Eu acredito que seja pior, não é, com a gente mesmo, Amanda, porque você não começa a ter essa noção, e aí onde entra nesse vício. Eu quando vi: mas eu só não fiz a leitura, prometi, mas ok, é comigo mesmo, eu não vou me Uhum. cobrar". Exatamente. E aí não fica pior cada vez mais para esse cérebro da gente entender que o vício vai aumentando isso? Como que é para a gente estagnar? É uma decisão? Como cortar isso? Existe algo que a gente possa fazer para que não dê continuidade e isso não se torne pior ainda? Uhum. Não, com certeza, porque quando a gente vai deixando muitas vezes para nós, o trabalho a gente não deixa. Muitas vezes não Exatamente. deixa, mas as atitudes que estamos tomando com as nossas ações, por exemplo, pessoais, vai acabar afetando o nosso trabalho, porque nós somos um ser Hum. único. É um Uhum. cérebro único. Então, assim, se você procrastina nas suas tarefas, deixei de ir para academia. Um exemplo mesmo da academia é isso, por exemplo, você está naquela constante e no dia que você não vai, que você procrastina por algum motivo, seu corpo sente. Você sente Uhum. aquela sensação de que, poxa, eu não fui, tô com uma sensação ruim, eu não fui. Por quê? Ele já acostumou
ter aquelas liberações de hormônios, de prazer, felicidade e tal, naquele momento do Naquele exercício físico. Uhum. Então, quando você deixa de fazer algo para você, isso, seu cérebro vai entender, vai reclamar de alguma forma, vai sentir de alguma forma. E isso vai te afetar em outras questões, como nas questões profissionais também. Uhum. E aí, quanto mais você vai deixando isso, né, como uma questão problemática mesmo de procrastinar na sua vida pessoal e profissional, isso vai te afetando, vai gerando esses níveis de estresse, de ansiedade, te prejudicando no trabalho, trazendo questões emocionais à flora também. Você começa a ter ali até uma labilidade emocional. Então, se você vinha numa questão de entendimento de inteligência emocional, por exemplo, de gerenciamento de emoções, você já não vai conseguir. Porque você está num nível de estresse tão grande, você já não vai conseguir gerenciar essas emoções. Então, você vai ter aquele pico de humor, né? Aquela labilidade, uma hora eu tô super feliz, uma hora eu tô super triste, querendo chorar, outra eu tô super irritada, qualquer coisinha que para mim falaram, eu estouro. Por quê? Porque você já tá no seu limite. E aí, para a gente conseguir parar de procrastinar, que eu falo que assim, o parar é muito complicado, porque realmente, como ele é algo que é ali um vício, e aí com a mudança de hábito faz com que a gente realmente deixe a procrastinação, mas é um processo. É um processo longo, porque mesmo assim, eu dou um exemplo, Amanda. Sim. Muitas vezes eu vejo que eu falo, não, eu preciso fazer tal coisa. Ah, não, daqui a pouco eu faço. Às vezes é automático. Ah, não, daqui a pouco eu faço. Então, quando eu vi, o dia passou, porque o nosso dia é muito corrido. Sim. Então, o nosso dia é corrido, você fala assim, putz, não fiz a tarefa tal. Aí dá aquela sensação, você já sente na hora, frustração, tal. Ainda mais eu que estudo isso. Fala, cara, como eu procrastinei, eu não acredito. Mas faz parte do processo. Faz parte do nosso processo de aprendizado, do nosso processo de evolução como pessoa, como ser humano. Como seres humanos. A gente erra, né? E tá tudo bem. Então, a gente mudar a rota, voltar e falar, opa, onde eu errei, onde eu pequei, vamos ajustar a rota e seguir. Muda a rota, ajusta, mas segue no caminho do seu objetivo. Então, acho que é exatamente isso, né? A gente trazer novos hábitos para o nosso dia a dia. Nem que seja que nem você trouxe da organização, que eu trouxe das microtarefas, de você dividir uma tarefa mais longa. E isso já vai ensinando para o seu cérebro, fazendo novas conexões de que aquilo não é legal. O comportamento que ele tinha da procrastinação não é legal. Ó, tô dando novos caminhos. E por que é tão difícil mudar? Por que é tão difícil a gente mudar um hábito? Porque realmente exige mudança cerebral. Precisa de a neuroplasticidade entrar em ação, que é essa capacidade que o nosso cérebro tem de mudar. Sim. Então, precisa a neuroplasticidade entrar em ação e fazer com que a gente estabeleça novas conexões, deixa aquelas conexões ruins antigas, elas vão se enfraquecer, porque a gente já não está mais fortalecendo ela através das ações. Então, ela vai começar a enfraquecer e novas ações vão tomar o lugar. Novas conexões vão assumir o lugar. E isso não é fácil. Não é do dia para a noite que o nosso cérebro faz toda essa mudança. Ele é capaz, nosso cérebro é capaz de aprender, reaprender e desaprender. Isso ao longo da nossa vida, desde o nascimento até a nossa morte. Então, ele tem essa capacidade que eu falo que é uma chave para nós, que a gente entender disso, a gente é capaz realmente de modular todos os nossos comportamentos, de entender sobre o desenvolvimento humano. Sim. Porque entender como o nosso cérebro funciona e entender que ele realmente é capaz de mudar qualquer tipo de comportamento que a gente tinha e que não faz mais sentido para nós. Mas a pessoa tem que entender que é um processo. Não é fácil, exige o quê? Disciplina, foco e clareza do que você deseja para a tua vida. E se proporcionar, se colocar em movimento e em lugares que te favoreçam a esse tipo de melhora de hábito e conexão. E quando você fala de lugares, eu acredito que seja muito importante a gente ter essa consciência. E quando a gente fala da consciência emocional mesmo, dessa clareza emocional, por isso que a gente fala tanto aqui dessa necessidade das pessoas estudarem cada vez mais, se conhecerem cada vez mais, para entenderem, como você já falou em um dos podcasts também, e vão lá conferir todos os outros episódios lá com a Amanda também, que a gente está trazendo um tema lindo aí em diversos episódios.
A gente fala muito dessa consciência porque te traz a clareza do que precisa ser feito. Ao mesmo tempo, a compaixão de você saber que você tem um tempo também, que se até aqui você agia de uma forma, se até aqui você tinha uma atitude e procrastinava e se estressava, e tudo isso vai acontecer, mas cada vez menos, se você tiver essa consciência emocional de nomear, como a Amanda disse em alguns outros podcasts, nomear as emoções, entender o que está sentindo, por que que eu não faço isso? Porque também tem isso, né, Amanda, da procrastinação no sentido de que eu vou ter que tomar alguma atitude que eu não gosto. Eu tenho que fazer alguma coisa, eu estou procrastinando de tomar determinada atitude. Eu falo muito aqui até de atitudes comuns, não só com alimentação, com academia, com isso, mas atitude de: "Puxa, eu preciso ser diferente em tal ponto, não posso mais falar assim com tal pessoa, eu quero fazer isso a partir de agora". E você está procrastinando até isso, porque você sabe que vai ter que tomar consciência, vai ter que ser uma pessoa diferente, isso vai doer muitas vezes. Então, é também ter essa compaixão consigo mesmo, né? É se acolher e falar: não, pera, não vai ser da noite pro dia, mas eu tenho que dar o primeiro passo. Então, para o cérebro, é a gente também entender que ele vai nos dar esse retorno, mas a gente também precisa ter um passo importante de preciso iniciar esse Uhum. processo de me acolher. Então, você acredita que é também, primeiro, ter essa compaixão, ter essa consciência emocional de tudo que está acontecendo para você não procrastinar também? E uma outra pergunta que eu quero jogar para você na sequência é sobre o sono, porque a gente fala muito de tudo, mas o sono tem relação mesmo com essa parte de estresse, ansiedade, procrastinação? Então vamos falar dos dois, compaixão e sono. Perfeito. Não, total, porque assim, o gerenciamento das emoções, eu digo também, como a neuroplasticidade é a base para essa transformação, o gerenciamento também é das nossas emoções. Eu digo que ele é até a base para o nosso sucesso, seja vida pessoal e Uhum. profissional. Por quê? Que você bem trouxe, nem sempre a gente vai ter que tomar uma decisão, agradar alguém, ou tomar uma decisão e se colocar talvez numa posição que a gente não esteja feliz. E a gente tem que ter o quê? A resiliência. Não, tudo bem, eu estou aqui nesse momento, mas é porque eu preciso estar aqui. Nem sempre a gente vai estar num lugar ou numa situação, por exemplo, principalmente dentro de uma empresa. Muitas vezes a gente está dentro do ambiente corporativo e aí a gente tem que tomar uma decisão ali que não está coerente tantas, né, muitas vezes com o que a gente deseja para o momento, ou a gente está inserido nesse contexto de que tomar uma decisão e a gente ficou envolvido, e a gente não está confortável, Exato. mas é necessário seguir, porque estamos no ambiente corporativo e precisamos seguir com aquilo. E o que que eu vou fazer com essa minha frustração, com essa minha raiva, enfim, com essa minha não concordância, né, da situação? É realmente gerenciar, é através da inteligência emocional. Então, é a gente realmente dosar e entender aquilo que eu estou sentindo, como você bem colocou, nomear, eu estou sentindo frustração. Tá, o que que eu vou fazer então para não me frustrar aqui da próxima? Vou me posicionar diferente? Vou me posicionar antes dessa situação acontecer e me pegar numa situação, né, de calça curta, vamos É. dizer assim? Por que que eu não falei antes, né? Exato. Então é realmente a gente aconteceu, é a gente ressignificar, é mudar a rota e falar: "Não, opa, tudo bem, aconteceu, então agora eu vou olhar para mim com compaixão, porque tá tudo bem, a gente erra, somos seres humanos, né", a gente já até falou um Sim. pouquinho sobre isso. Somos seres humanos e o que que a gente vai fazer para que isso não aconteça e me abale novamente ou me pegue desprevenida numa situação. Então, seja num posicionamento, seja realmente, né, um posicionamento anterior, um dizer um não, como a gente falou agora nos episódios anteriores que ficou lindo para vocês. Sim. É realmente se colocar, no sentido de entender o que aconteceu com as suas emoções, mapear essas emoções e até colocar algum plano de ação, simula uma situação para você, fala: "Ó, se acontecer isso de novo, como que eu posso me portar?", Ótimo. né, lança para você um plano de ação, fala: "Olha, não", simula ali uma situação novamente parecida e fala: "Ó, como que eu me portaria? Como que eu reagiria? O que eu falaria?". Isso é um exercício para o nosso cérebro e é um ponto muito importante, que eu acredito que a gente possa até falar mais para frente aí, já que a gente está falando de vida de propósito e para fazer um 2026 aí Sim. totalmente diferente, mas o nosso cérebro ele não distingue o que é real do imaginado. Então tudo
de qualquer situação que você cria para ele aquilo aconteceu. Aquilo é real. Porque ele realmente entende, sente aquelas emoções como se fosse realidade. Até mesmo vou dar um exemplo. Se você teve alguma situação que nem essa do mundo corporativo que eu trouxe, aconteceu algo que deixou você super triste, chateado, desmotivado. Se você conta essa situação para alguém, você vai sentir a mesma emoção que você sentiu lá na situação, mesmo que foi 3 meses depois, você está contando para alguém. Isso significa o quê? Que realmente seu cérebro viveu aquela situação novamente. Então, se você colocar, pensar em situações positivas para ressignificar aquele momento ruim e trazer essas histórias de uma forma diferente na sua cabeça, como um plano de ação realmente, né, para uma possível saída ali, se acontecer novamente, seu cérebro, para ele tá tudo ok, eu já vivenciei isso. Então, eu acho que é isso, trazendo a compaixão. E você me falou do sono, né? Sim, fala um pouco do sono também. Qual que é essa relação? Existe? Falam muito sobre aprendizado, né? Eu vejo muita gente falando sobre aprendizado, de que tudo aquilo que você estuda, depois que você dorme, e aí no sono você consegue, não sei de qual forma, viu, gente? Isso que ela que sabe. Mas de alguma forma você, ao acordar, você lembra muito mais facilmente do que você ficar estudando direto, né? Isso tem relação também com o estresse, de você já não se alimenta direito, já tá no estresse, ansiedade, e aí também não dorme direito. Qual que é a relação que isso pode melhorar? Tem total relação, porque o estresse, ele atrapalha totalmente o nosso sono. Ou ele chega num limite de você ter a insônia realmente, então você não consegue dormir, você vai ter aquele sono confuso, vai acordar, ter alguns transtornos, sonambulismo, enfim, você não vai conseguir descansar. Ou até aquela questão de assim, quando a gente chega já num transtorno maior, que é a questão da depressão, por exemplo, ele vai te trazer uma apatia, uma questão de não quero fazer isso hoje, eu quero só ficar dormindo. Então, assim, a pessoa fica dormindo, 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 mas também não tem aquele sono que descansa. Por quê? Porque ele está, né, com um transtorno, uma depressão, algo que níveis de cortisol acima do normal, vamos dizer assim, e aí ele não dorme. Então, ou ele dorme de menos, ou ele dorme demais. Os dois não é legal. Então, você também tem que ter aquele sono o quê? Reparador, que a gente fala. O sono de qualidade. Aí você me pergunta, mano, então é igual a vovó dizia, vai dormir 8 horas da noite, você tem que dormir 8 horas por noite. Não. Seria o ideal, mas a gente sabe que não é bem assim que funciona, né, na nossa rotina. Pense até nos profissionais de saúde, por exemplo, que tem que fazer essa troca, né? Muitas vezes trabalha no noturno e aí tem que fazer essa troca, porque o sono realmente reparador é um sono noturno. Não adianta você falar que fez aquele cochilinho, muitas vezes ele é bom depois do almoço, a gente tem estudos que falam sobre isso, né, de fazer a siesta ali, é bom também para recuperação, mas o importante é realmente o sono da noite, que ele acaba sendo reparador. E você trouxe dessa questão da consolidação. Porque no dia a dia, nós estamos ali. A gente está aqui, então a gente tem aqui o pessoal do estúdio, eu conversando aqui com você, nossos coraçõezinhos subindo. Então, assim, são vários estímulos. Sim. Vários estímulos. A gente vai agora depois para nossa casa, para os nossos afazeres, para os nossos trabalhos, a gente vai outros estímulos. Então, o dia todo você tá vendo várias coisas, seu corpo tá captando várias Esses são os informações. coraçõezinhos, tá, gente, que ela tá falando. Gente, é tão fofo. Esses são os coraçõezinhos que muitos de vocês ficam clicando aí nos comentários, estão achando que tá vindo pra cá pra tela, viu? Mas não é não. Mas representa. Então, voltando, tem um estímulo também da apresentadora que interfere na hora que a gente tá falando. Então, são vários estímulos, que é pra vocês terem essa dimensão. Exatamente. Então, assim, a gente, o nosso dia a dia, Sim. como falei lá no início, o mundo é um agente estressor, então a gente já tem coisas que não são legais, tem coisas que são legais, que nem a gente tá aqui num bate-papo super bacana, Sim. mas nós estamos recebendo estímulos a todo momento. E aí, tudo isso que eu tô passando aqui para vocês, pro pessoal lá do YouTube, são aprendizados. Exato. São consolidações. Isso aí vocês vão ter que ouvir, assistir o podcast várias vezes e, Amanda, como que eu vou aprender nisso? É o quê? Ter um sono reparador, ter um sono de qualidade, nem que você durma 5 horas, mas esse sono que você teve, você acordou no outro dia, para você entender se você teve um sono de qualidade, tá? Tá. Então, acordou no outro dia, dormiu 5 horas, 8 horas, 4 horas. Mas você acordou bem? Como se você tivesse realmente descansado, relaxado, né? Entrou naquele sono profundo que nós chamamos, que realmente é o da consolidação das memórias.
Então, tudo isso que Hum. você viu e ouviu, sentiu no dia a dia, o seu sono vai ressignificar isso. Seu sono vai fazer uma faxina. Então, quando a gente está no nosso sono, tem várias fases do nosso sono. Várias fases. Então, você vai entrando nas fases. E o nosso cérebro ele faz uma faxina, ou seja, ele descarta o que não é necessário, o que eu não vou usar, o que não é importante. É o cara que gritou com o outro no trânsito, é o outro que brigou, é o que você viu que não é importante para você. Seu cérebro vai fazer essa faxina. Tá. E aí vai realmente só consolidar aquilo que é importante para você, que faz sentido para você, de acordo com todo o seu histórico, né, de experiências. Então ele vai consolidar essas questões. Então, o que que você está consolidando no seu sono? Que tipo de estímulos você está vendo? E tudo, a questão de estresse e ansiedade, isso atrapalha até nisso. Porque se você não tem um sono de qualidade, tudo que você. Então, tudo que a gente está conversando aqui, quem às vezes tá ali do YouTube não dorme bem, vai ter que assistir 1000 vezes o podcast e muitas vezes vai pegar algumas coisinhas. Porque não tem realmente esse sono reparador, esse sono de qualidade para a consolidação das memórias no hipocampo. Ótimo. Estamos quase caminhando para o fim do nosso podcast, Mas já mas, pois é, já que a gente fala muito aqui, eu a falo gente que a gente adora. traz muita informação, mas vá dormir bem, porque senão você não vai entender nada que a gente está falando. Mas a gente está falando muito aqui disso. Conhecimento. A Amanda sempre traz muito aqui, especialista em neurociência, essa questão do comportamento humano, ela é muito importante, porque às vezes a gente falou aqui de estresse, de ansiedade, de procrastinação, e muitas vezes a procrastinação, ela vem pelo simples fato de você não reconhecer o que está acontecendo. Uhum. Então, é de você não ter a clareza de que: "Não, espera aí", tem um livro, eu não sei se é No Poder do Hábito, que eu já li, sobre a gente falou muito de hábito também, Uhum. mas sobre a relação, não sei se é nesse livro, depois vocês escrevem se não for, mas a relação da gente fazer algo querendo fazer outro. Então, aquele rapaz que era estressado no trabalho e todo dia ele tinha que descer para comer o donuts dele. Então, na Uhum. realidade, não é porque ele comia, porque ele queria muito donuts, mas ele associava que todo momento que ele saía ali do Era o escritório, aquela escape. coisa era o escape. Então, ele ia lá, comia o donuts, ficava ali uma horinha e voltava. E isso engordando, 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 ganhando peso, ganhando peso. Então, uma coisa afetando outra, porque ele simplesmente não nomeou. Não, peraí, eu vou caminhar, eu vou sair um pouco, eu vou levantar ali da minha mesa e vou lá respirar, eu vou tomar um suco. Isso não quer dizer que você não vai comer seu donuts, porque eu também sou a favor dos donuts, não muito, por favor, viu? Mas a gente tem que nomear, porque senão aí sim vem todos os dias aquela atitude, aquele choro descontrolado, aquele grito, aquela atitude que você está tomando que nem sempre é o que você gostaria. É, na Uhum. realidade, só o escape, é só a forma que você tem de não entender emocionalmente, e quando eu falo emocionalmente, estou mostrando aqui porque a Amanda é escritora desse livro aqui incrível, que é o Inteligência Emocional, da editora Chave Mestre. Então, se quiser procurar, ó, já vai lá no direct dela, Amanda Ferrari 10, no numeral, tá? Lá no direct do Instagram. Vai adquirir teu livro e entender, porque emoção é isso. Se você não sabe o que está acontecendo, você vai sair aí comendo milhares de donuts, vai além de não curar aquilo que precisa ser curado, ainda vai arrumar um outro problema. Então é muito Exatamente. isso, né, Amanda? A gente quando traz aqui, e eu quero muito te agradecer e deixar também que você coloque aí tuas mensagens final, o que você quiser trazer a mais aí sobre o tema, mas é a gente ter conhecimento, porque sem conhecimento você vai continuar tendo o vício emocional. E os mesmos comportamentos. E aí a gente fala, né, se você quer resultados diferentes, faça algo diferente. Porque se você continuar fazendo as mesmas coisas, você não vai ter Exatamente. resultados diferentes. Então, seja isso na vida, na sua saúde, nos seus negócios. Então, a gente realmente tem que nomear as nossas emoções, entender realmente onde estamos, onde queremos chegar, quais são os nossos objetivos, o que que a gente quer para nossa vida, o que que a gente quer como pessoa, né? E aí realmente trazer essa clareza, essa autoconsciência da mudança. Porque a autoconsciência da mudança traz mudanças de resultado, traz mudança de mentalidade, traz mudança de hábito, que nem você trouxe esse exemplo, né? Ele podia muito bem, na vez de descer para comer o Dantes, ele fazia uma caminhada ali de meia hora, já ia se desestressar, porque iria ativar os mesmos circuitos neurais de prazer, de felicidade,
os mesmos neurotransmissores com atitudes totalmente distintas. Naquele de comer um doce, que vai liberar aquela dopamina barata que a gente fala, né? Que é adiar o prazer imediato. Fora o açúcar. Fora o açúcar. Então, a gente tem ali aquela questão do prazer. E aí, a questão também da caminhada, que também tem o prazer, felicidade, serotonina, outros neurotransmissores que vão ser liberados da mesma forma e ele teria a mesma situação ali de voltar para o trabalho menos estressado, com uma clareza mental, com uma tomada de decisão mais assertiva. Então, o que eu deixo aqui para vocês de mensagem, primeiro, agradecer a Débora pela oportunidade, mais uma vez aqui juntas, que esses assuntos são tão importantes para a nossa sociedade, porque hoje muito se fala em saúde mental, mas não tanto com a mesma propriedade e importância que a saúde mental tem. Nós temos tantas pessoas adoecidas desde lá da pandemia e tudo mais, então os reflexos estão aí, então a gente precisa ter esse olhar mais cuidadoso realmente para a nossa saúde mental, para essas nossas atitudes de procrastinação, de o que nos leva, né, entender esse caminhar do nosso estresse que nos leva a realmente a ter um transtorno mental, até mesmo que a gente coloca aqui no nosso prato, que isso renderia mais, acho que um podcast, mas o que a gente realmente coloca no nosso prato tem total relação também com alguns transtornos mentais, porque se a gente tem um corpo inflamado, a gente também não performa bem e realmente pode ter relação total a alimentação com alguns transtornos mentais. Então, a gente realmente ter esse olhar com compaixão para nós mesmos, termos a consciência de que a gente precisa mudar e se errar, tá tudo bem dentro dessa jornada, porque entra essa questão que a Débora trouxe da compaixão, olharmos para nós que somos seres humanos e podemos falhar, o que não podemos é parar no meio do caminho. Exatamente. É ajustar a rota e seguir em prol do nosso objetivo. Então, acho que o que eu deixo aqui é exatamente isso, da gente trazer para nós, se a gente quer ter um 2026 aí diferente, tome atitudes diferentes, tome as rédeas da tua vida, busque conhecimento, esteja em locais que favoreçam o tipo de pessoa que você quer ser. Eu falo muito isso. Tipo de pessoa que você quer ser e o que você deseja ter no futuro. E eu não estou falando só de bens materiais. Estou falando realmente de questões de postura, de posicionamento. Tudo isso te ajuda. Quando você tem um conhecimento e inteligência emocional, faz com que realmente abram portas e você realmente tenha uma mudança clara na tua vida. Eu falo isso com propriedade porque eu vivo isso. Exatamente. E eu quero te agradecer muito porque foi como você pontuou aqui e a gente tem falado sempre quando a gente se encontra nos bastidores, nos seus treinamentos, em todo o trabalho que a Amanda faz aqui com neurociência, inteligência emocional, também na atuação que ela faz ali na pós-graduação. A gente trazer isso é muito importante. Teve uma época que a gente ficou muito ali escondido vamos trazer algumas informações sobre ansiedade, sobre estresse, depressão, ok, mas hoje a gente está vendo que a necessidade é muito maior. O tempo que a gente está hoje, por isso que eu sempre trago aqui no podcast muito sobre autoconhecimento, sobre desenvolvimento humano, sobre inteligência emocional, porque a gente está em um tempo, em uma época que as pessoas estão cada vez mais no digital, estão cada vez mais se afastando do presencial e isso traz o estresse, porque é muita informação. A gente falou aqui dos coraçõezinhos, de tudo que a gente vai trazendo. Você falou o nome? Eu esqueci do nome que você falou. Enfim, de tudo que nos distrai, vamos dizer assim, os estímulos, mas a gente tem muito estímulo agora com os celulares, a gente está vendo isso na infância, a gente está vendo isso em muitos lugares. Então, na infância, fase adulta e até os nossos idosos agora, que estão cada vez mais com os seus celulares e a gente vê eles de uma outra forma, se contaminando mesmo com essa ansiedade, esse estresse, e se contaminando com todo esse conteúdo e estímulos ruins muitas vezes. Então as pessoas estão mergulhadas na ansiedade, no estresse, na procrastinação. É preciso falar disso. Tanto que eu tenho certeza que muita gente não vai nem chegar ao final do nosso podcast. Por quê? Porque ela não consegue nem assistir um conteúdo de 30, 40 minutos. Muitas vezes as Vai pessoas... só no short. Exatamente. Então, para vocês virem quão importante é da gente trazer isso.
E eu espero muito que vocês consigam realmente não só assistir esse conteúdo até o final, mas consigam entender qual que é o sentido da vida, né, Amanda? Que a gente possa aí Sim. com os nossos trabalhos, eu aqui como jornalista, a Amanda ali, especialista em neurociência, que a gente consiga continuar aos pouquinhos, no passo de formiguinha, a trazer as pessoas para suas vidas, para aquilo que tem Exatamente. mais importância, né? Essa conscientização de que nós somos seres únicos, precisamos ter um olhar para nós mesmos, né, deixar ali os afazeres talvez do dia a dia, essa correria do dia a dia, e ter um tempo para nós, porque Exato. isso, né, reverbera aí realmente, isso falando em criança, reverbera como ele vai ser como adulto, o que ele tem hoje de estímulo, de postura que ele Sim. tem hoje, e também nós adultos, o que que nós estamos, né, fazendo com as nossas vidas hoje, que nem você trouxe a questão da rede social, né, trazer só mais um tema que eu acho que dá Sim. tempo, a palavra mais falada ali do dicionário de Oxford foi "brain rot", que é o que? O apodrecimento cerebral. Então as pessoas Hum. estão doentes de tanto estímulo de rede social e aquele estímulo vazio, aquele estímulo que não te leva a lugar nenhum. Muitas vezes a gente se pega ali na rede social, "Ah, vou ver aqui rapidinho", quando você vê já foram 2 horas você Sim. ali. Gente que muitas vezes fica ali no banheiro e se perde ali também. Então, são questões que a gente precisa ver. O que que nós estamos consumindo? O que que as redes sociais, que é um mundo de informação, estamos consumindo algo realmente que nos leva ao nosso objetivo, nos leva realmente a um conhecimento, com um Exato. propósito, um conhecimento que liberta, como eu trago no livro, né, um conhecimento que liberta, nos leva a ser pessoas melhores, ou realmente eu estou vendo ali coisas que só está dando aquela obesidade ali e não me levando a lugar nenhum, que é a perda de tempo, né, e o nosso tempo é algo tão precioso, é algo que Exato. a gente não pode perder porque a gente não recupera. Então acho que fica essa reflexão de que realmente a gente se coloque e busque realmente conhecimento e informação que não vai só realmente alimentar o nosso cérebro com o que não nos leva a lugar nenhum. Ótimo, Amanda. Quero te agradecer Eu que muito. agradeço. Já te convidar para os próximos episódios, porque tem muita coisa por Bora. aí, viu? Se você está conferindo esse episódio em primeiro lugar, porque a gente tem outros, vai lá no Débora no Canto Dela, aqui no canal você vai achar tudo. Então tem outros episódios com a Amanda também. A gente vai estar falando muito sobre neurociência, sobre inteligência emocional, sobre muita coisa boa que teu cérebro já pode te ajudar, viu? E você ajudar o cérebro. Vamos se ajudar aí. Um ajuda o outro. E é isso. Eu quero te agradecer Eu que muito. agradeço, E né. até o nosso próximo episódio. Volte e volte sempre aqui, você sabe que você já está em casa, né. Eu sei, muito obrigada, agradeço de coração mesmo o convite. Obrigada. E obrigada a você também, obrigada José, obrigada Mari que está aqui nos Obrigada. bastidores gravando tudo, mostrando tudo para vocês depois no Instagram, confere lá. A Amanda Ferrari 10 também é numeral no final, confere também tudo lá, todo o trabalho que ela realiza, como adquirir livro e tudo mais. A gente volta no nosso próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.